Você já se perguntou por que é tão fácil passar horas respondendo e-mail, arrumando a sua casa, aquela gaveta dentro do armário ou resolvendo pequenas tarefas, mas é tão difícil sentar para estudar, ter tempo para trabalhar nos seus projetos ou ainda para desenvolver uma nova habilidade? Nesse vídeo de hoje, eu quero mostrar para você a diferença crucial entre tarefas de manutenção e tarefas de evolução. E como não saber diferenciar essas duas tarefas tem sabotado o seu progresso sem você perceber muitas vezes, tá? Eu sou Jorge Andrade, sou mentor de produtividade e gestão do tempo. Seja bem-vindo ou bem-vinda para você que está chegando aqui pela primeira vez. Vou pedir para você deixar o like aqui nesse vídeo e para você se inscrever aqui no canal se você está buscando estabelecer uma melhor relação com o seu tempo e com as suas demandas nesse mundo tão caótico, nesse mundo onde nós temos mais tarefas do que tempo para executar essas tarefas. Saber lidar com o tempo e ter ferramentas para isso tem sido cada vez uma necessidade para que a gente possa lidar bem com isso e ter uma vida saudável. Toda segunda, quarta e sexta tem vídeo novo aqui no canal às 18 horas, tá? E aí eu peço essa força para você. Deixa o like, se inscreve aqui no canal. Nós estamos em busca de chegar a 1000 inscritos no canal nesse momento. E a maioria das pessoas que assistem não são inscritas. E se você quiser, se fizer sentido para você, me ajuda nessa, tá? Bom, então vamos lá. É o seguinte, eu anotei algumas coisas para vocês aqui, eu sentei, peguei meu caderninho de anotações, cara, e fiz um roteiro, ó, você tá vendo? Fiz um roteiro, alinhei algumas coisas aqui, porque este assunto é de extrema importância, tá? É muito importante a gente saber diferenciar o que é uma tarefa de manutenção do que é uma tarefa de evolução. Então eu vou explicar para você o que é uma tarefa, vou explicar a diferença entre essas duas tarefas, vou te dizer como que o nosso cérebro se relaciona com esses dois tipos de tarefas aqui e no final ainda eu vou te dar uma ferramenta, uma maneira prática de você equilibrar essas duas coisas na sua vida, tá? Então, vamos lá. Primeiro, vamos entender o que é uma tarefa. Toda tarefa é uma demanda que surge na sua mente, no seu dia, e que você, em algum momento, demonstrou interesse em realizar. Então, sabe aquela coisa assim, fala, poxa, a minha pia lá tá cheia de louça, eu preciso lavar. É uma tarefa que vem. Ah, eu preciso abastecer o meu carro, é uma tarefa que vem. Eu preciso terminar de ler aquele livro, é uma tarefa. Eu preciso responder os meus e-mails, é uma tarefa. Eu preciso ir buscar água para que eu me hidrate, é uma tarefa. Ou seja, o dia a dia é cheio de pequenas tarefas, é cheio de pequenas demandas. E eu gosto de definir uma tarefa como uma ação que não tem hora para acontecer, porque se tiver hora para acontecer, é um compromisso, é uma rotina. Então, é mais fácil eu me relacionar, é mais fácil eu me organizar com compromissos e rotinas do que com tarefas. Tá? Por quê? Porque a tarefa ela pode acontecer hoje, ela pode acontecer agora, mais tarde. Ah, eu tenho um vídeo para gravar no canal. Isso é uma tarefa que eu tenho. Eu publico aqui 3 vídeos por semana neste momento. É uma tarefa que eu tenho gravar esses vídeos. Só que não necessariamente eu marco uma hora na minha agenda. Por quê? Agenda não é lugar de tarefas. Não cometa o erro de ficar enchendo a sua agenda de tarefas. Tipo assim, 7 horas da manhã eu faço isso, 7h05 eu faço isso, 7h10, 7h15, 7h30.
Não tem como você fazer isso. Por isso que a tarefa ela ocupa tanto o tempo do nosso dia. E saber diferenciar o que é uma tarefa de manutenção e o que é uma tarefa de evolução vai fazer toda a diferença dentro do seu trato com essas tarefas, tá? Então vamos lá, você já entendeu. Tarefa é tudo aquilo que você deseja fazer e que você vai anotando lá na sua lista para depois você planejar a execução delas. Ok, existem dois tipos de tarefas, o que eu chamo de tarefa de manutenção e o que eu chamo de tarefa de evolução. Tarefa de manutenção é tudo aquilo que mantém a sua vida como ela está. Mantém o que já existe, tá? É uma tarefa que ela não vai melhorar a sua vida, ela evita que a sua vida piore. Isso é muito importante. Eu vou manter as coisas como elas estão. Então, eu vou te dar vários exemplos aqui, tá? E o que acontece? Se eu não executar essas tarefas de manutenção dentro do meu dia, o que vai acontecer é que vai dar um pane na minha vida. Por isso que eu gosto desse nome manutenção. Se eu não der manutenção no meu carro, ele vai parar. Se eu não der manutenção no meu computador, ele vai travar. Tudo precisa de manutenção. Se eu não der uma manutenção na minha barba, no meu cabelo, o que vai virar? Vai ficar extremamente bagunçado, vamos dizer assim. Vai ficar sem ordem, sem ordenamento. Então, eu preciso entender quais são as tarefas de manutenção na minha vida. Só que eu tenho também um outro tipo de tarefa, que são as tarefas de evolução. São aquelas tarefas que dentro da execução delas, elas geram valor. Elas estão alinhadas com a minha missão, com o meu propósito, tá? Essas tarefas de evolução, o nome já diz, elas vão me levar para uma nova realidade. Elas vão fazer com que eu evolua como pessoa, como pai, como filho, como esposo, como mentor, como secretário municipal. Ela vai fazer com que eu evolua dentro dos papéis que eu exerço. Enquanto a tarefa de manutenção vai fazer com que eu me mantenha. E aí você já deve estar entendendo o problema de eu ficar só executando tarefa de manutenção é que eu não vou sair do lugar. Agora, eu preciso ter tarefas de evolução dentro da minha vida, porque essas tarefas são tarefas que vão me fazer um melhor líder, vão fazer com que eu cresça dentro da minha relação comigo mesmo, dentro da minha vida pessoal, da minha vida profissional. As tarefas de evolução, elas vão me ajudar a desenvolver novas habilidades, elas fazem com que eu experimente coisas novas, tá? Então, vamos lá, e aí você já deve estar pensando aí no seu dia a dia qual é o tipo de tarefa que está predominando, né? E eu vou dar alguns exemplos para você agora. Então, por exemplo, todos os dias à noite, antes de dormir, eu lavo a louça da pia. Isso é uma tarefa de manutenção ou é uma tarefa de evolução? É uma tarefa de manutenção. Eu mantenho a pia limpa. E a tarefa de manutenção, gente, ela tem uma outra característica que é interessante. A tarefa de manutenção, ela é uma tarefa cíclica. Quando eu lavo a louça, imediatamente quando eu termino de lavar, eu já começo, né? A gente no dia a dia já começa a ter mais louça para lavar. Então ela é cíclica. Eu sempre tenho que manter ela em dia. Eu ir abastecer o meu carro, eu deixar o meu carro abastecido, é uma tarefa de manutenção. Por quê? Eu vou lá no posto, eu abasteço o meu carro e a hora que eu começo a andar com ele, ele já começa a gastar o combustível de novo. Ou seja, lá na frente eu vou precisar abastecer de novo, manter aquilo.
Tomar banho. Tomar banho deve ser uma tarefa de manutenção. Eu vou me manter ali, vou manter limpo, vou manter, né? Eu ir fazer a barba, eu cortar o cabelo, tarefas de manutenção. Eu ir ao mercado comprar os alimentos é uma tarefa de manutenção, tá? Eu, por exemplo, trocar a fralda das minhas filhas durante a noite é uma tarefa de manutenção. Por que é uma tarefa de manutenção? Estou dando exemplo aqui para quem é pai e mãe de criança pequena. Porque se eu deixar elas na idade que elas estão com uma única fralda a noite inteira, o que vai acontecer? Aquilo vai me cobrar um preço. Vai vazar o xixi, eu vou ter que trocar a roupa de cama, trocar elas, limpar elas, tudo isso durante a noite, a hora que está todo mundo ali com sono. Então a tarefa de manutenção, repara, ela não melhora a minha relação com a vida, mas ela impede com que eu entre em pane, com que aconteça um pane ali dentro da minha rotina. Agora, e as tarefas de evolução? Tarefa de evolução. Assistir este vídeo é uma tarefa de evolução para você que está buscando melhorar a sua gestão do tempo. Você fazer uma mentoria é uma tarefa de evolução. Você clicar aqui no link embaixo e ser meu aluno ou minha aluna no DNA Produtivo, olha que gancho, hein? É uma tarefa de evolução, porque dentro do DNA Produtivo eu te ensino do absoluto zero a anotar essas tarefas, a diferenciar essas tarefas, a planejar a sua semana, a planejar o seu dia, determinar prioridades. Eu te dou estratégias para combater a procrastinação, 5 estratégias práticas para combater a procrastinação. Eu te mostro como você se livra das distrações para você estar mais focado para executar suas tarefas de evolução. Então, clica aqui embaixo. É um investimento de uma única parcela de R$ 47 para você se tornar meu aluno ou minha aluna, tá? Isso é uma tarefa de evolução. Eu estou buscando evoluir, aprender técnicas e maneiras mais interessantes e mais eficientes para gerenciar o meu tempo. Você fazer a sua leitura diária, você ir para a academia, treinar, ir para a sua corrida, fazer a sua caminhada, ir para o seu pilates, são tarefas de evolução. Só que o que acontece? O que vai acontecer é o seguinte, que as tarefas de manutenção, elas me trazem um prazer imediato. Enquanto as tarefas de evolução, elas vão me trazer a recompensa dela a médio e longo prazo. E aí entra um problema. O nosso cérebro procrastinador, ele prefere tarefas de manutenção que me tragam a recompensa imediata. Por quê? Tarefa de manutenção, vamos lá, gasta menos energia. Cara, eu pegar e ali parar, né? Eu não gosto de lavar louça, né? Mas, pô, eu tenho que fazer, eu vou lá, eu não preciso gastar tanta energia. Eu posso ficar lá divagando, eu posso ficar assistindo um vídeo, fazendo alguma coisa e lavando aquela louça. Eu não tenho que pensar, a minha energia cognitiva é muito baixa para fazer isso. Para ir ao mercado comprar as coisas, para pagar as minhas, entrar nos aplicativos, pegar um boleto, pagar as minhas contas, para eu ir abastecer o meu carro, para eu acordar ali e trocar a fralda das meninas. Eu posso estar zumbizando ali à noite, eu vou lá e eu faço essa tarefa. Então, o meu cérebro, ele gosta disso. Por quê? Porque a tarefa de manutenção mantém o nosso cérebro no modo de segurança que ele gosta de funcionar e que nós evoluímos enquanto espécie, que é mantendo prazer, conforto e segurança. Eu executo aquilo, me dá um prazer imediato, aquilo é confortável, aquilo é seguro porque eu já sei fazer aquilo, eu já sei lavar a louça, eu já sei ir abastecer o carro, eu já sei ir no mercado onde as coisas estão, comprar aquilo, eu já sei trocar as fraldas das meninas, isso é tarefa de manutenção. Agora, a tarefa de evolução, ela exige um esforço. Ela exige que a gente saia da zona de conforto. E quando eu me sinto desconfortável, quando eu me sinto ansioso, o que o meu cérebro vai querer fazer? Procrastinar. Então é por isso que na hora que eu tenho que sentar para estudar, na hora que eu tenho que sentar para desenvolver os meus projetos,
Eu prefiro ir arrumar minha cama, eu prefiro ir arrumar minha gaveta, eu prefiro pegar o carro e levar ele para abastecer, eu prefiro ir no mercado e comprar aquilo que está faltando. Por quê? Porque tarefas de manutenção geram prazer, conforto e segurança. Tarefa de evolução gera um desconforto e o desconforto causa a procrastinação, tá? E tem um outro ponto que é interessante. A tarefa de evolução, ela não é urgente. Ela não é urgente. Se eu deixar de estudar, se eu deixar de ler, se você deixar de assistir esse vídeo hoje aqui, o que é que vai mudar para você? Agora, nada ou pouquíssimas coisas. Entende? Só que você vai pagar esse preço lá no futuro. Por quê? Porque você não se desenvolveu cognitivamente. Porque você não aprendeu a se relacionar melhor com o seu tempo. Percebe? Então, esse é o grande ponto. Foi como eu comecei o vídeo aqui. Como que é fácil eu me envolver em tarefas pequenas no dia a dia e como é difícil eu sentar para estudar, como é difícil eu sentar para escrever e para rodar os meus projetos. Então a gente precisa entender que o nosso cérebro procrastinador, ele evoluiu para manter o que a gente chama de imperativos biológicos, prazer, conforto e segurança. Biologicamente eu estou sentindo prazer imediato, eu quero mais daquilo. Eu estou me sentindo confortável e seguro, eu quero me manter neste lugar. Só que a tarefa de evolução, ela me tira desse estado de conforto. E o que vai acontecer? Estou olhando aqui as minhas anotações para ver se eu não estou esquecendo de falar nada para vocês. O que vai acontecer? Vai acontecer que o gasto de energia da tarefa de evolução é maior. Por quê? Porque uma tarefa de evolução ela exige profundidade. A tarefa de manutenção é uma tarefa mais superficial, mais rasa. Então, o que eu quero deixar aqui como uma dica prática para você? Que você olhe para a sua lista de tarefas de hoje, para a sua lista de tarefas da semana e comece a detectar o que é uma tarefa de evolução e o que é uma tarefa de manutenção. E aí, o que é uma dica prática para você aqui? Vamos entender o seguinte, tá? A maior parte das tarefas do nosso dia vai ser tarefas de manutenção. Óbvio, gente, nós temos que manter a nossa vida como uma vida saudável, tá? Então eu preciso manter algumas coisas em dia, eu preciso manter a minha louça lavada, eu preciso manter a minha cama arrumada, eu preciso manter o meu estado físico, eu preciso manter algumas coisas que eu já faço. Agora, eu preciso evoluir também. Então eu tenho que ter um tempo para eu ir treinar, eu preciso ter um tempo para eu ir ler, eu preciso ter um tempo para estudar, eu preciso ter um tempo de qualidade com as minhas filhas para eu sentar com elas, para eu brincar, jogar um jogo novo, para a gente estudar um pouco de inglês junto, que são coisas que vão levar para a evolução, só que exigem tempo e exigem esforço, tá? Para finalizar aqui, toda tarefa de evolução vai gerar novas tarefas de manutenção, isso é importante, tá? Então, por exemplo, tô gravando esse vídeo para vocês. Isso aqui para mim é uma tarefa de evolução. É mais um vídeo que eu tenho aqui para produzir e compartilhar com vocês. Só que essa tarefa de evolução, ela traz junto com ela várias tarefas de manutenção. Repara o nível de diferença de esforço de uma tarefa de evolução, manutenção. De manutenção, eu fiz, beleza, ela vai começar a existir de novo e tá tudo certo. Lavei a louça, olhei, aquela pia tá limpa. Agora, eu acabei de gravar esse vídeo, tô gravando esse vídeo. Depois que eu gravar esse vídeo, eu tenho que editar esse vídeo, eu só corto o começo e o fim, essa é a edição que eu faço, mas aí eu tenho que produzir a descrição do vídeo, produzir a thumb, colocar o título, tudo isso é o que faço. Ou mesmo se eu não faço, eu tenho que terceirizar, eu tenho que falar com a pessoa que vai fazer comigo, se fosse o caso, entendeu? Ou seja, tarefa de evolução, ela me traz tarefas de manutenção junto com elas. Então, por isso que dentro do nosso dia, nós vamos ter muito mais tarefas de manutenção do que de evolução. E tá tudo bem ser assim. Eu gosto de usar aqui a lei de Pareto, né? 80-20. 80% do meu dia é tarefa de manutenção e 20% é tarefa de evolução. Só que
Como a própria lei de Pareto diz, são esses 20%, essas 20% de tarefas que vão me dar 80% dos meus resultados. Ou seja, são essas pequenas tarefas, poucas tarefas de evolução do meu dia que vão me trazer o meu grande resultado a médio e longo prazo, que vão me levar para a evolução. Então, por isso que é importante você olhar para a sua lista de tarefas. Não viva um dia somente com tarefas de manutenção. Tenha tarefas de evolução dentro da sua rotina, dentro da sua lista de tarefas. E para você aprender a fazer isso, fala, Jorge, mas como que eu vou identificar quais são as minhas tarefas de evolução? Como que eu vou ter muito claro quais são elas? Definindo as suas prioridades. E é exatamente isso que eu ensino para você numa metodologia muito simples, que é o método 1, 2, 3 de priorização, nesse vídeo que eu vou deixar aqui para você.